Olá, tudo bem? Eu sou Marisete, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o planejamento de cursos no contexto da Infam. Estamos falando do planejamento EAD. Como estruturar um curso EAD? Lembra das perguntas que a gente colocou na última apresentação? Você pensou nisso? Por onde começar? A gente estudou no módulo passado os fundamentos da Infam, então a gente pode começar por uma tese, na qual a gente vai explicitar qual é a nossa concepção de educação, qual é a nossa concepção epistemológica que orienta a nossa educação, no nosso caso EAD na Infam. A gente está partindo de uma visão construtivista, socio-interacionista, como a gente já viu, né, no módulo passado, o que isso quer dizer, como que isso influencia no pensamento e na estruturação das nossas ações. A gente parte de uma abordagem que é o quê? Lembra que vocês falaram muito isso no fórum? Da onde a gente parte para pensar nas ações? Pensa um pouquinho. É com base nessa prática que a gente parte da nossa abordagem de desenvolvimento de competências. Desenvolver competências para os magistrados ou formador de magistrados significa o quê? Pensem nisso. Bom, você pode ter pensado em várias coisas, mas o que a gente vai focar aqui são nas situações reais que esses profissionais enfrentam. Então, quando a gente pensa em desenvolver um curso, a gente pensa nessas questões fundamentais, né? Qual é a concepção de educação que eu vou me referir para fazer minhas abordagens de orientação ou de planejar essa ação? A gente já falou. Nosso paradigma, o que a gente quer enquanto abordagem de desenvolvimento desse planejamento é o foco na educação profissional, numa educação que a gente parte dessa lógica de desenvolver competências a partir dessas situações reais, complexas. E pensar nessas situações reais significa pensar que este profissional vai atuar em algum contexto específico, vai ter que vencer alguns desafios, alguns problemas, e é com base nisso que a gente tem que focar o nosso planejamento. Mas será que muitos formadores fazem isso? A gente mesmo da equipe, quando a gente começou na Infam, ou na realidade atual, a gente faz isso? Acho que não, né? Então, mas o que a gente precisa fazer para que os nossos cursos tenham sucesso e sejam alinhados às nossas diretrizes é focar nessas situações. Mas como que a gente define essas situações? Bom, a primeira coisa é a gente mapear essas situações, identificar quais são essas situações. Sim. E como fazer isso? A gente não faz isso só. Claro que a gente pode começar a pensar nisso enquanto equipes. Mas, a partir do momento que a instituição selecionou e indicou os formadores, o nosso trabalho metodológico é acionar esses formadores para nos ajudar na definição dessas situações. Vamos pensar na questão do formador. Por que a Infam forma os formadores? Quais são as situações que esses formadores precisam agir e que requer uma formação? Bom, o formador, muitos deles magistrados, outras equipes, se a gente forma é porque a gente entende que eles não foram capacitados, a formação deles não é ser docente, e mesmo que seja, requer uma constante atualização. Então, vamos pensar no exemplo prático do docente. A gente partiu de uma situação, qual é a situação docente? Situação complexa? Isso mesmo, ensinar. E para ensinar, ele precisa o quê? Demonstrar quais competências. Vamos pensar na categoria macro de competências, não muito específicas. Bom, eu sou docente, para eu ensinar eu preciso, sim, mobilizar vários recursos estes para desenvolver a competência da dimensão de planejar aulas ou situações de ensino. Se a gente está pensando no EAD, a gente está pensando em curso, em situações de ensino variadas, né? Em veicular esse ensino de várias formas, utilizando várias metodologias, mas ainda é ensinar. Precisamos também saber o quê? Qual a outra dimensão da competência? Ministrar, mediar o conhecimento, né? E aí,
é uma competência também, uma dimensão que requer a mobilização de vários recursos. E a outra é, sim, avaliar. Avaliar também requer vários saberes. Então, assim, pensando numa situação hipotética em que a gente atua, que é a situação ensinar, a gente vai descrever os problemas dessa situação e ali a gente vai identificar, mapear essas possíveis competências. Essas competências, eu estou usando como referência o que fala Vasco Moreto, que é até um dos formadores que atua com a gente, mas tem o Pirenor, que é um teórico também francês, que ele traz em relação aos docentes 10 competências, são um dos livros que ele colocou, depois foi ampliando. Então, assim, aqui é uma categoria macro, só para a gente pegar como exemplo. Dessas outras, originam-se mais outras várias competências. Eu só queria colocar para ilustrar. É nesta lógica de pensar a situação, as dimensões das competências e quais recursos. Aí, quando eu falo recursos são variados. Então, atuar na situação de uma forma competente, a gente precisa, enquanto profissional, mobilizar vários recursos, né? Esses recursos eu estou delimitando aqui na área dos saberes, no saber mais conceitual, no saber mais procedimental, das habilidades, do saber fazer, e dos comportamentais, atitudinais, incluindo valores também. Então, a gente está focando nisso, mas recursos pode ser várias outras coisas. Muitas vezes uma situação ela pode ser resolvida não apenas com esses saberes, mas com outras ações que vai além da instituição. Então, assim, eu estou utilizando aqui o conceito de competência que as nossas diretrizes trazem, que é você saber mobilizar recursos, acionar esses recursos que a gente entende que você tem ou deveria desenvolver em situações complexas. Partindo desta premissa, é que a gente pensa na estruturação dos cursos, certo? E é isso que fala nossas diretrizes. Na prática, é assim que a gente deve agir. E nestas situações, como o Vasco Moreto traz, o profissional, ele precisa de desenvolver, além das habilidades específicas para atuar enquanto profissional, porque perceber, ser um professor numa área específica de história, ou de matemática, ou de direito, ou de vários outros ramos do direito, ou de didática, ele precisa acionar recursos relacionados à matéria específica do saber ensinar, certo? Mas também ele precisa de outras dimensões, de outras habilidades, na área de comunicação, de saber administrar situações, né? E dentre outras, né? Tem a questão do domínio na área mais emocional, e várias outras. Mas, além disso, os profissionais eles têm que desenvolver algumas habilidades, que o Vasco chama de fundamentais, para desenvolver essas situações. E quando eu falo os profissionais, é os profissionais que precisam agir nessa situação. Quais são? Interpretar, planejar, executar e criticar. Você, neste curso, também é analisado, é acompanhado, a gente desenvolve as nossas ações pensando nessas capacidades, habilidades fundamentais que você precisa desenvolver. Pensa um pouquinho. Por exemplo, na atividade do fórum, eu estou dando um exemplo, mas nas outras todas. Você desenvolveu essas habilidades, a gente vai observando se você desenvolveu na medida em que você vai atuar naquela situação. Qual é a sua situação ali? Desenvolver aquela tarefa que a gente fez pensando em algo que você vai ter que fazer na prática, que é orientar, demonstrar o domínio dos fundamentos da Infam. E aí, para resolver aquela atividade no fórum, você precisou o quê? Primeiro, interpretar a orientação, também interpretar o que o colega falou, planejar a sua resposta, planejar a sua atuação, né? Naquela situação da tarefa específica. E que no dia a dia a gente faz isso. E executar, que é colocar ali a sua abordagem, a sua resposta. E criticar se aquilo que você está fazendo, está colocando, da forma que você está atuando, realmente está condizente com a competência que você tem que demonstrar naquele momento. Então, essas competências, no sentido de habilidades fundamentais, a gente, enquanto equipe, tem também que pensar para orientar o formador. É neste momento que a gente está atuando, aplicando os princípios de pensar no todo a partir de uma parte. Por exemplo, quando eu vou orientar uma tarefa, por exemplo, uma atividade,
para um aluno ou para um docente, eu tenho que pensar de que perspectiva de educação que eu estou partindo para daí guiar e orientar metodologicamente o meu caminho de orientação. De que educação que eu estou falando? É profissional, para desenvolver competências? Então, eu tenho que partir de quê? Das situações. Para dali pensar quais são os problemas, os desafios que este profissional enfrenta e aí, a partir disso, de ter essas competências de referências, que é a competência, como o Le Boteff mesmo fala, né? Que é um teórico francês e que defende as ideias nos seus projetos. A competência, ela não se escreve, você não se limita a escrever, de você identificar ali, mas a gente coloca essas competências, como eu coloquei no caso na situação complexa do ensinar, a questão do planejar, ministrar e avaliar, é uma referência para dali a gente saber quais são os recursos que aquele profissional precisa mobilizar, para daí a gente identificar esses recursos como saberes e definir o quê? Definir a partir desses possíveis saberes que ele vai desenvolver, nossos objetivos de aprendizagens. E são esses objetivos que vão direcionar todas as ações. Então, na verdade, quando a gente começa um curso à distância, a gente não começa pensando no conteúdo, aquilo que está na cabeça do formador. Muitas vezes é isso que acontece, é normal, pela prática, né? Culturalmente, a gente foi formada assim, pensar primeiro no conteúdo, mas se a gente quer pensar no paradigma, desenvolver competências, a gente tem que mudar esse modelo mental. E aí, como fazer isso? Isso requer estratégia metodológica. Vamos falar sobre isso já já.